Malaquias, capítulo 1, verso 6. A palavra do Senhor diz assim: O filho honra o pai e o servo seu senhor. Se eu sou pai, aonde está a minha honra? E se eu sou senhor, aonde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. E vós dizeis: em que nós temos desprezado o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e dizeis: em que te havemos profanado? Nisto que dizeis: a mesa do Senhor é desprezível. Porque quando ofereceis animal cego para o sacrifício, isso não é mal? E quando ofereceis o coxo ou o enfermo, isso não é mal? Ora, apresenta o teu governador, porventura terá ele agrado de ti? Ou aceitará ele a sua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, eu suplico, pedi a Deus que ele seja misericordioso conosco. Isto veio das vossas mãos. Aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Quem há também entre vós que feche as portas por nada, e não acenda em vão o fogo do meu altar? Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei a oferta da vossa mão. Mas desde o nascente do sol até o poente é grande entre os gentios o teu nome. E em todo lugar se oferecerá ao meu nome incenso, e uma oferta pura, porque o meu nome é grande entre os gentios, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós o profanais quando dizeis: a mesa do Senhor é impura, e o seu produto, isto é, a sua comida é desprezível. E dizeis ainda: eis aqui que canseira, e o lançaste ao desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o que foi roubado, e o coxo, e o enfermo, assim trazeis a oferta. Aceitaria eu isso de vossa mão, diz o Senhor? Pois seja maldito o enganador, que tendo macho no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor o que tem mácula, porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos. O meu nome é temível entre os gentios. Pai, obrigado pelo texto que foi lido. Esteja abençoando, Senhor, a mensagem. Fala aos corações, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem. Aqui em Malaquias, Deus está trazendo uma mensagem de peso para Israel referente a alguns pecados praticados pelo povo naquele momento histórico. Deus está tratando pecados praticados pelo seu povo. Na mensagem de hoje, nós veremos que Deus está tratando diretamente com os sacerdotes e referente ao culto ao Senhor. Os sacerdotes estavam ignorando os preceitos bíblicos e profanando o culto ao Senhor. Nós, como crentes em Cristo, membros da igreja local, da igreja do Senhor Jesus, nós precisamos entender que nossa adoração não deve ser feita de qualquer maneira, da forma que nós achamos ser correto, ou da forma com que nós achamos mais gostoso, de acordo com nossas preferências pessoais. O culto não deve ser realizado ao gosto do freguês, mas o culto deve ser realizado da maneira que Deus determinou na Bíblia. Se o culto é definitivamente para Deus, é Ele quem estabelece os parâmetros para realizar o culto. Deus estabeleceu a forma de culto que Israel deveria apresentar a Deus no Antigo Testamento. Da mesma forma, Deus estabeleceu para a igreja a forma de culto que Deus gostaria que ele recebesse no Novo Testamento. O problema nos dias de Malaquias era que os sacerdotes estavam deturpando o culto e desonrando ao Senhor. Eles estavam profanando o culto ao Senhor. E nós, como igreja de Cristo, precisamos ser zelosos na palavra para que o culto na igreja não caia em decadência também. E para isso nós veremos quais foram os fatores
que levaram à decadência do culto em Israel nos dias de Malaquias. E para isso nós veremos que os fatores que levaram a essa decadência do culto foram a falta de espiritualidade, a falta de santificação e a falta de temor por parte dos sacerdotes. Em primeiro lugar, vejamos a falta de espiritualidade. Neste texto, nos versículos 8 e 9, Malaquias, capítulo 1, versículo 8 e 9, a Bíblia diz assim: porque quando ofereceis animal cego para o sacrifício, isso não é mal? Quando ofereceis o coxo ou enfermo, isso não é mal? Ora, apresenta-o ao teu governador, porventura ele terá agrado de ti? Ou aceitará ele a tua pessoa, diz o Senhor dos Exércitos? Agora, pois, eu suplico, pedi a Deus que ele seja misericordioso conosco. Isto veio das vossas mãos. Aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Neste texto, nós podemos ver Deus, por meio de Malaquias, apontando dois erros graves, dois perigos graves que podem acontecer no culto ao Senhor. O primeiro é o perigo de fazer a obra de Deus sem andar com Deus, sem estar na presença de Deus, sem ter intimidade com Deus. Os sacerdotes tinham perdido o relacionamento com a pessoa de Deus. Eles se tornaram apenas profissionais da religião, mas sem ter a intimidade que é necessário para se servir ao Senhor, e sem a fidelidade devida à palavra do Senhor. E por causa disso, eles corromperam o seu coração, corromperam o culto ao Senhor. E a corrupção chegou a tal ponto que eles começaram a fazer não somente distorcer a palavra de Deus, mas também fazer completamente o contrário que a palavra de Deus dizia. E com relação a isso, do perigo de fazer a obra de Deus sem ter intimidade com Deus, certa vez eu ouvi um pastor dizendo o seguinte: o melhor lugar para se afastar de Deus é atrás do púlpito. Confesso que quando eu ouvi essas palavras, eu não concordei, porque eu cresci ouvindo do meu pastor que para nós subirmos ao púlpito para pregar a palavra de Deus, é necessário ter uma vida plena de comunhão com o Senhor. Mas hoje, estando na função que eu estou, tendo a honra de servir ao Senhor no ministério pastoral, eu entendo perfeitamente o que aquele pregador disse. Porque o pastor, ele corre o risco de se tornar apenas um bom profissional, ter métodos, ter uma boa oratória, mas infelizmente não ter uma intimidade com Deus como deveria. Todo pastor, logicamente, deve ser um bom profissional, no sentido de exercer bem a sua função. Mas nós precisamos exercer bem a nossa função diante de Deus, completamente dependente de sua pessoa, da pessoa do Senhor Jesus, mantendo uma intimidade com Deus, mantendo uma vida de consagração e intimidade com o Senhor. Quantos pastores fracassam em seus ministérios após efetuar um bom trabalho ministerial, pegaram igrejas pequenas e pregando o evangelho, trabalhando com aquela igreja, a igreja cresceu, se desenvolveu, se tornou uma igreja missionária. Mas em um determinado momento, eles caem em pecado, se tornam desqualificados para Deus, porque em determinado momento, eles perderam a intimidade com Deus. Todo crente em Cristo precisa tomar cuidado com isso. Porque nós também, cada crente em Cristo, também está sujeito a se afastar de Deus e muitas vezes exercendo uma função dentro do corpo de Cristo.
exercendo sua função, tocando um instrumento, tomando conta do sistema de áudio da igreja, do sistema de mídia da igreja, faxinando a igreja, dando aula na escola bíblica dominical, sendo evangelista, um discipulador. Nós também corremos o risco disso acontecer. Cada crente. E, infelizmente, quando o crente ele percebe que não está bem com Deus, muitas vezes a vida dele já está destruída. Já está uma confusão na sua vida. Uma bagunça. A ponto de perder até mesmo a sua família, porque ele perdeu em algum momento a intimidade com Deus. Temos que trabalhar sim na obra de Deus, mas completamente dependentes de Deus. A vida é mais importante que o trabalho em si. E a intimidade com Deus é mais importante que qualquer ministério. Isso nos leva a fazer uma autoanálise de nosso coração. Será que eu estou mantendo uma intimidade com Deus como eu deveria? Será que eu, na função que eu estou exercendo dentro do corpo de Cristo, eu tenho mantido um relacionamento com Deus para fazer bem, de acordo com a vontade de Deus, aquilo que Ele quer para nossas vidas? Para a igreja? Nós precisamos olhar isso, porque é um perigo fazer a obra de Deus sem andar com o Deus da obra. Amém? O segundo perigo é o perigo de fazer a obra de Deus sem o fundamento bíblico. Malaquias denuncia que os sacerdotes não honraram a Deus como Pai, não respeitaram a Deus como Senhor e profanaram a mesa de Deus. Isso porque eles tinham os olhos fechados e o coração endurecido para a palavra de Deus. Eles estavam realizando a obra de Deus sem estar fundamentados na palavra do Senhor. Irmãos, há um grande risco disto acontecer. É um perigo grave. Porque na Bíblia nós encontramos vários exemplos de pessoas que tentaram cultuar ao Senhor, que tentaram servir ao Senhor, que tentaram oferecer ao Senhor ofertas, mas sem fundamento bíblico, e o resultado não foi muito legal para eles. Foi maldição para as suas vidas. Um desses exemplos é Caim, que ofereceu um culto que contrariava os preceitos de Deus, e por esse motivo Deus rejeitou a sua adoração, rejeitou a sua oferta. Ele desagradou ao Senhor porque ignorou os preceitos de Deus. No texto lá de Gênesis, capítulo 4, o Senhor Deus vira para Caim e diz: olha, se bem fizeres, certamente não será aceito. Caim sabia o que deveria fazer, mas ele escolheu ignorar a vontade e os preceitos de Deus, referente ao culto ao Senhor. Outro exemplo são Hofni e Finéias, os filhos de Eli. Ambos serviam ao Senhor no templo, ofertando ao Senhor ali, trazendo ofertas ao Senhor, mas profanaram o culto ao Senhor, sendo adúlteros, filhos de Belial, desobedientes às ordenanças de Deus. E como consequência, eles foram mortos. Outro exemplo são Coré, Datã e Abirão, lá em Números 16. Eles foram mortos porque também profanaram o Senhor, profanaram o culto ao Senhor, oferecendo fogo estranho. Irmãos, o culto ele deve ser bíblico. Ou o culto ele é bíblico, ou ele é uma maldição. O culto ele não é um show, nem entretenimento para agradar a preferência de pessoas. O culto é para agradar a Deus, amém ou não, irmãos? O culto é para Deus e é Ele quem estabelece a forma que nós devemos adorá-lo. Porque o culto é para Ele, não é para nós. Quantas vezes nós chegamos na igreja com um coração errado,
querendo que Deus nos abençoe, querendo nós receber bênçãos de Deus. Isso está errado. Nós não podemos chegar para cultuarmos ao Senhor no templo com o coração querendo receber, mas nós precisamos chegar com o coração desejoso em dar o nosso melhor, em ofertar, porque o princípio do culto é ofertar ao Senhor e não receber. Tentar cultuar a Deus fora dos princípios bíblicos é andar pelos mesmos caminhos que os sacerdotes do tempo de Malaquias andaram, que Caim andou, que Hofni e Finéias, Coré, Datã e Abirão andaram. Há cultos que estão alicerçados em catecismos, há cultos que estão alicerçados em manifestações sobrenaturais, outros estão alicerçados em preferências pessoais e outros em sentimentalismos. Mas o culto que agrada ao Senhor é um culto alicerçado e centralizado na Bíblia, na palavra de Deus. Os sacerdotes do tempo de Malaquias não estavam oferecendo ao Senhor um culto centralizado na palavra de Deus. E por causa disso, Deus estava cobrando deles, porque por não oferecer ao Senhor um culto centralizado na Bíblia, centralizado nos preceitos estabelecidos por Deus, eles estavam profanando o culto. Se o culto não está centralizado na Bíblia, ele também profana o nome santo do nosso Senhor. Ele não aceita a adoração. Precisamos tomar cuidado. Em segundo lugar, outro fator que levou à decadência do culto em Israel nos dias de Malaquias foi a falta de santificação. Versículo 9 de Malaquias diz assim: Agora, pois, eu suplico, pedi a Deus que ele seja misericordioso conosco. Isto veio das vossas mãos. Aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. No culto ao Senhor, algo que é exigido por parte daqueles que iriam servir ao Senhor era uma vida de separação e consagração. Desde pequeno, o levita já sabia que a função que ele iria exercer dentro da nação de Israel era servir ao Senhor no ministério, no serviço referente ao culto ao Senhor. O sacerdote era separado, era consagrado para exercer o seu ofício. Havia uma série de rituais que o sacerdote deveria realizar para estar apto para o seu ofício. Até mesmo as roupas sacerdotais deveriam ser diferentes, mostrando que eles eram separados para o ofício de cultuar ao Senhor, para esta grande responsabilidade. O sacerdote, ele tinha a responsabilidade de ser o mediador entre Deus e o povo. Era o sacerdote quem recebia a oferta do povo e a oferecia diante de Deus. Mas em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz que os crentes em Cristo, salvos e lavados pelo precioso sangue de Cristo, são o sacerdócio real. A igreja de Cristo é o sacerdócio real. O que isso significa? O que isso quer dizer? Isso significa que nós não precisamos mais de um sacerdote para mediar nossa relação com Deus. Cada crente, individualmente, tem comunhão direta com o Senhor. Basta nós fecharmos os nossos olhos e conversarmos com Deus. E Deus ouve a nossa súplica, a nossa petição, a nossa oração. Isso quer dizer que cada crente é um sacerdote diante de Deus. E como sacerdotes, nós precisamos manter uma vida separada do mundo e consagrada completamente ao Senhor.
quando fomos salvos, Deus nos santificou em Cristo para que sejamos agradáveis assim no amado. E agora, como crentes, como salvos em Cristo, nós precisamos santificar, ou seja, nos separar do pecado, nos separar do mundo, para que nós possamos ser consagrados ao Senhor. Porque Deus exige de nós uma vida de santificação. Nós não devemos nos parecer como o mundo, nós não devemos agir como o mundo, mas nós precisamos ser homens e mulheres que representam o reino celestial aqui na terra. Em Mateus capítulo 6, versículo 24, o Senhor Jesus afirma que ninguém pode servir a dois senhores. Ali naquele texto, o Senhor Jesus ele está falando sobre amar ao dinheiro, amar as riquezas deste mundo. Mas, irmãos, o princípio é o mesmo. Ou nós iremos agradar a Deus, ou nós vamos agradar o diabo. Ou nós vamos agradar a Deus, ou vamos agradar o mundo. Ou nós vamos agradar a Deus, ou vamos agradar a nossa carne. Não tem como agradar os dois. E nós, como crentes no Senhor Jesus, nós devemos agradar acima de qualquer coisa ao nosso Senhor. Aquele que nos comprou por um bom preço, que nos tirou das trevas, que nos tirou daquele caminho de perdição que nós estávamos e nos colocou na vida, nos dando vida eterna, restabelecendo nossa comunhão com Ele. Hoje nós somos salvos daquela condenação que uma hora nós estávamos. Hoje nós temos uma nova vida, pertencemos ao reino celestial, ao reino dos céus, porque Jesus pagou o preço da nossa justificação, da nossa salvação. E como crentes no Senhor, como pecadores novamente nascidos, regenerados, precisamos agradar a Deus mais do que todas as coisas, mais do que a nós mesmos. E para agradar ao Senhor, nós precisamos entender que a nossa vida deve vir antes de nossas ofertas. Eu vou repetir isso. Precisamos entender que a nossa vida deve vir antes de nossas ofertas. O culto, irmãos, é uma oferta ao Senhor. No culto nós oferecemos sacrifícios de louvor, oferecemos as primícias de nossos ganhos, através das ofertas alçadas, dos dízimos, oferecemos o melhor de nossa atenção, o melhor de nossos dons e talentos, e tantas outras coisas que eu poderia mencionar. Mas mais importante que a nossa oferta é manter uma vida de intimidade com Deus. A oferta dos sacerdotes não era aceita por Deus, porque as ofertas dos sacerdotes refletiam a vida errada que eles estavam vivendo. Quando nós não estamos bem com Deus, quando nossa vida com Deus está deficiente, nós vamos oferecer ao Senhor ofertas deficientes. Quando nós não estamos bem com Deus, o que vamos oferecer no culto é falta de reverência, falta de temor a Deus, de respeito às coisas de Deus, à palavra, à oração, ao culto, aos louvores. Iremos oferecer atitudes de rebeldia contra a palavra de Deus, não vivendo como deveríamos viver. Iremos ofertar falta de compromisso, falta de comprometimento, faltando dos cultos, por qualquer motivo banal. E é isso que acontece quando nós não vivemos de acordo com a palavra de Deus. Mas quando nós estamos em plena comunhão com Deus, em um relacionamento sincero e constante com o Senhor, ofereceremos o melhor para Deus. O melhor. E falando de oferecer o melhor para Deus, eu quero entrar já no último ponto da mensagem. O último fator que quero mencionar, que levou à decadência do culto em Israel nos dias de Malaquias, foi a falta de temor.
Os sacerdotes estavam trazendo para Deus animais cegos, coxos, enfermos, animais dilacerados e os defeituosos. Eles estavam ofertando a Deus o pior, o resto, o imprestável, contrariando as orientações bíblicas que exigiam animais sem defeito. Levítico, capítulo 22, 20, por exemplo, o Senhor Deus deixa claro para a nação de Israel que eles deveriam apresentar ao Senhor animais sem defeito. Eles não deveriam apresentar nada com defeito, porque caso contrário, Deus não aceitaria. Há várias razões pelas quais Deus exige o melhor de nós. Mas, irmãos, uma dessas razões é porque o sacrifício, as ofertas, representavam o sacrifício perfeito que Deus iria oferecer na cruz do Calvário para salvar a humanidade caída. Os sacerdotes, além de profanar o culto a Deus, estavam quebrando um quadro bíblico profético sobre Jesus, sobre o Cristo que viria para ser sacrificado por nós. Então Deus não aceitaria nada menos que o melhor. E é isso, irmãos, que nós precisamos bem nos atentar. Deus exige nada menos que o melhor. Os sacerdotes tinham perdido o temor a Deus, o respeito, a reverência ao sagrado, às coisas de Deus. E por isso eles estavam oferecendo ao Senhor ofertas que não agradavam ao Senhor. E como consequência, Deus não estava aceitando as ofertas que eles estavam apresentando. Porque Deus exige o melhor de nós. Eu me lembro, quando criança, a dona Kátia, ela nos ensinou a dar o nosso melhor para Deus. E uma das formas que ela usou para nos ensinar a dar o nosso melhor a Deus foi através do nosso vestuário. Me lembro de uma situação, por exemplo, que ela virou para nós e perguntou assim: olha, como que vocês vão para passear no shopping? Com que tipo de roupa vocês vão? Vocês vão com uma roupa velha que vocês usam lá para trabalhar? Ou vocês vão com uma melhor roupa que vocês têm? Aí nós respondemos para ela: não, nós vamos com o nosso melhor, né? Então ela aproveitava isso e nos dizia, né? Exatamente isso. Se vocês, para irem num shopping, passear, ter um tempo de lazer, vocês usam o melhor, na igreja também vocês precisam dar o melhor. Porque quando nós vamos à igreja, nós vamos lá para encontrar nada menos, nada mais do que o próprio Deus, o próprio Senhor que nos salvou. Nós vamos à igreja para cultuá-lo. E é muito importante que nós vamos lá dar o nosso melhor. E uma das formas que temos de dar o nosso melhor é usando o que nós temos de melhor, a nossa melhor roupa para o Senhor. Se o nosso melhor é uma chinela havaiana, vai de chinela havaiana. Se o seu melhor é uma camisa que tem uma manchinha de água sanitária, usa ela, mas porque ela é o seu melhor. Mas se o seu melhor é um terno, é uma camisa social, uma calça social, um sapato social, então usa também para a glória do Senhor. Se o seu melhor, meninas, mulheres, é um vestido, uma saia comprida, uma blusa decente, então use o seu melhor para o Senhor. E desta forma, ela nos ensinou a dar o nosso melhor. Mas, amados, os sacerdotes não estavam dando o seu melhor. Pelo contrário, eles estavam dando o seu pior. Mas eu quero chamar a sua atenção para um fato. Porque além dos sacerdotes não temerem a Deus, eles temiam mais a homens. Os sacerdotes temiam mais aos homens do que a Deus. Eles respeitavam mais as autoridades políticas do que o Senhor dos Exércitos. Nós podemos ver quando o Senhor fala assim: olha, se vocês oferecer para o governador as ofertas que vocês estão me oferecendo, o governador vai aceitar essas ofertas? Ele vai aceitar vocês diante dele? Ele não vai.
E essa questão é uma questão muito séria, porque tem muito crente que teme mais homens do que a Deus. Teme mais o seu pastor do que a Deus. Teme mais os irmãos do que a Deus. Eu conheci um rapaz que era desse jeito. Ele temia mais aos homens do que a Deus. Nos cultos, na hora da mensagem, ele chegava, ele sentava num lugar que ele sabia que não tinha muita gente. Então ele sentava sempre mais afastado. Ele abria sua Bíblia e colocava o celular e ali ficava mexendo. Nós sabíamos porque, às vezes, alguém levantava para ir no banheiro, voltava, né, na emergência, passava ali perto dele e via ele mexendo. Não dava tempo de esconder, né? E ele mexendo na hora do culto, na hora da mensagem. Quantas vezes ele levantava e saía do culto ali e só voltava na hora que o pastor falava assim, concluindo, irmãos. Aí ele aparecia de novo. Mas, irmãos, quando o missionário chegava na igreja, no culto, para nos visitar, o menino mudava da água para o vinho. O menino sentava na frente. O menino era participativo no culto. Falava amém. Louvava o Senhor com alegria. O menino mudava o seu semblante. Sabe por quê? Porque ele temia mais aos homens do que a Deus. E quantas vezes nós fazemos coisas semelhantes? Nós fazemos coisas semelhantes. Mas isso não deve acontecer no meio da igreja. Nós precisamos temer a Deus acima de qualquer coisa. Amém, irmãos? Precisamos temer mais a Deus do que aos homens. A falta de temor faz com que os crentes profanem o culto ao Senhor. Leva os crentes a oferecer o pior para Deus e não o seu melhor. Nós podemos ver nesse texto que Deus não aceita qualquer coisa, mas Deus aceita apenas o nosso melhor. Concluindo, o culto ao Senhor foi prejudicado em Israel, porque os sacerdotes não eram espirituais, não estavam mantendo uma vida de intimidade com Deus. Os sacerdotes não estavam santificando suas vidas ao Senhor como deveriam. Não estavam vivendo uma vida separada do mundo e do pecado. Não estavam mantendo uma vida de separação para Deus, de consagração. E não estavam temendo ao Senhor em seus corações. Não tinham reverência às coisas sagradas. Não tinham devido respeito e zelo por Deus e pela obra de Deus. E como consequência, Deus rejeitou a sua adoração, rejeitou o seu culto, rejeitou as suas ofertas. Nós, como igreja de Cristo, não podemos agir como os sacerdotes agiram. Deus espera ser honrado por nós, por sua grandeza. Deus quer ser temido como o Senhor, quer ser honrado como Pai e amado como marido por sua igreja. Nós honramos o Senhor e demonstramos o nosso temor e amor por Ele, cultuando ao Senhor em espírito e em verdade, com sinceridade em nossos corações, dando o nosso melhor ao Senhor, o melhor de nosso louvor, o melhor de nossa atenção, o melhor de nós mesmos. O que nós temos oferecido ao Senhor? Que o nosso trabalho seja fruto de nossa intimidade com Deus, que o nosso culto seja fundamentado na Bíblia, que o nosso viver seja marcado por uma vida separada do mundo e consagrada ao Senhor, e que ofereçamos ao nosso Senhor e Redentor nada menos que o nosso melhor. Para concluir, abra sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 24, versículo 24. Após pecar contra Deus, mandando numerar o povo de Israel, Davi, ele foi orientado por Deus a trazer uma oferta ao Senhor na eira de Araúna. E quando ele chegou ali para cultuar ao Senhor naquele lugar, ao
informar para Araúna tudo que Deus havia ordenado para ele, Araúna ofereceu de bom grado aquele lugar que Deus havia determinado para ser o lugar do culto ao Senhor, aonde Davi iria oferecer ao Senhor ofertas. Mas a resposta de Davi nos chama muita atenção, irmãos. E eu quero que os irmãos reflitam sobre as palavras de Davi a Araúna. No versículo 22, Araúna diz o seguinte para Davi: tome e ofereça ao rei, meu senhor, o que bem parecer aos seus olhos. Eis aí bois para o holocausto, e os trilhos, e os aparelhos dos bois para a lenha. Tudo isso deu Araúna como um rei ao rei. Disse mais Araúna ao rei: o Senhor teu Deus tome prazer em ti. No versículo 24, Davi responde a Araúna: não. Obrigado por oferecer isso para mim, Araúna. Obrigado. Mas não. Mas por preço justo, comprarei. Pelo preço correto, justo, eu vou comprar de você. Porque não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocaustos que não me custem nada. Porque eu não oferecerei ao Senhor, meu Deus, sacrifícios, ofertas que não me custem nada. O que nós estamos oferecendo ao Senhor é o melhor de nossas vidas? Ou é o que sobra? Ou é o que dá para oferecer? É o melhor de nosso tempo ou é a sobra? O que nós estamos oferecendo ao Senhor? Que o Senhor nos capacite e nos fortaleça para que nós possamos, como crentes em Cristo, salvos e lavados pelo precioso sangue do Senhor, a dar o nosso melhor para Ele, porque Ele merece. Amém? Que Deus abençoe a todos os amados.